A paz, Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, estejam somente com vocês que são inscritos. Iremos começar o culto nesta tarde de hoje, em Atos capítulo 14, 16 de 2 de 2026, segunda-feira, culto da tarde, mês de fevereiro, 14h30. Vamos lá. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição, a volta a Antioquia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeu, mas de grego. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos do gentio. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais de prodígio. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como do gentio, com seus principais, para os insultarem e apredejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha, ele pregava o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. E as multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo, em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando, e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Jeová vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações, e dizendo isso com dificuldade, impedir que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, e que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Jeová. E havendo-lhes por como consentimento eleitos anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois de Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinha sido encomendada a graça de Jeová para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Jeová fizera por eles, e como abriram aos gentios na porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Tá vendo? A igreja já existia há muito tempo, né? Mas a igreja verdadeira igual essa aqui, que é cheio do poder. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde de hoje. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas e ofertantes, todos que estão ajudando essa obra. Amém e amém. É isso aí, igual está escrito ali, ó. O evangelho é pregado em Icônio, Listra, Derbe, sucesso, perseguição, volta a Antioquia. O evangelho sempre tem que ser pregado, né? Como diz o povo, querendo ou não querendo, o evangelho tem que ser pregado até a volta de Jesus Cristo. Aleluia. É isso que essa igreja faz. O evangelho aqui nunca para de ser pregado, nunca.
Aqui dentro da igreja, não. Onde que esses vídeos são gravados, onde que esses cultos são gravados para vocês poderem assistirem em qualquer lugar do mundo. Então, essa igreja, que é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinari, Minas Gerais, nação Brasil. Essa sede, este templo, essa igreja, nunca para de pregar o Evangelho. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Porque aqui segue ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que o Evangelho aqui nunca é acabado. Aleluia. E nunca vai ser acabado. Até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta com força completo.